Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, que a gente está falando um pouco sobre consciência, né? Esses caminhos, essas formas de prática. Estou tentando deixar os vídeos mais curtos, distribuindo por assunto. Quem se interessar vai assistindo aí, vai vendo se faz sentido. Então está falando, né, que Siddhartha Gautama atingiu a consciência búdica, Lao Tse atingiu a consciência do Tao. Os nomes para essas consciências têm a ver com palavras, das linguagens que eles usavam. A própria palavra Buda vem aí de outras linguagens, que significa ser iluminado, basicamente, né? Assim como Cristo significa ser iluminado. Então, de certa forma, essas consciências que são adimensionais, não estão restritas a um universo ou a um ser específico, são consciências de clara luz. Daí o pessoal vai fazendo a ligação, né? Para quem estuda algumas coisas, corpo de clara luz, ou Merkaba, né? Que é corpo de clara luz da mesma forma, a gente pode desenvolvê-lo ou acessá-lo a partir de um cultivo, que é o que a gente faz de baixo para cima. Ou a gente se torna de cima para baixo o ser que está na dimensão inferior e você acessa de cima para baixo. Isso não é tão comum de ser feito de cima para baixo, porque a gente é o que está em cima e é o que está embaixo. A gente está no caminho do meio, de certa forma, enquanto humanidade. Então, estou falando para seres humanos, ou no máximo um ou outro extraterrestre, mas de forma geral são seres humanos. Então, a gente explica da forma humana. Se você vai num planeta, numa dimensão que o ser tem uma outra forma, ou conduz a energia de uma outra maneira, que não tem equiparação com o planeta humano, com a consciência humana, vai desenvolver daquela outra forma. Para o quê? Fazer a mesma coisa, acessar a fonte. Tem determinados seres que estão numa dimensão que o pessoal chama de superior ou mundos paradisíacos, que teoricamente estão mais perto da fonte, mas não existe esse perto. Isso é a percepção holográfica de tempo e espaço. Então, em determinadas dimensões em que não existe forma física ectoplasmática, seja no corpo astral, mental, físico, enfim, mundo de não forma, que não se explica, né? Você não vai praticar isso. Não faria sentido, porque você não tem um corpo para cultivar, não um corpo como a gente entende aqui. Então a energia se manifesta de uma outra forma. É igual o karma. Quando a gente fala de karma é isso, karma é aquilo. Karma é ação. O que gera um karma escuro ou um karma claro? Os nossos pensamentos e as nossas ações. É por isso que tudo se baseia em virtude. Sem virtude nada acontece. Como eu disse, já passei por várias traduções, já vi muita coisa, eu não sou espelho de ninguém. Se eu me conhecesse há 20 anos atrás, até para trabalhar, eu me mandaria embora. De tão chato que eu era. Eu acho que eu melhorei um pouquinho, mas ainda continuo sendo chato. Com muita coisa. Porque era a forma que eu tinha na época de entender o mundo. Por causa das coisas que foram acontecendo comigo ao longo da minha vida. Então, quando eu era criança, eu era de um jeito, muito magrinho, super agitado, mas tinha o meu jeitinho, tinha conexão com algumas coisas, mas não entendia nada daquilo lá e nem conseguia falar com ninguém sobre isso. Na adolescência, pelo contrário, inverteu, né? Fiquei gordo pra caramba, cheguei a pesar 98 quilos. Então, tive que mexer todo no meu corpo sozinho. Do mesmo jeito que eu engordei sozinho, emagreci sozinho. Óbvio que tudo isso tem um ensinamento por trás que hoje eu consigo acessar, mas quando a gente passa por isso, pelo menos eu que não nasci rico, né? Escola municipal, gordo, esquisitão assim, nossa senhora. Não era o cara que fazia bullying, era o cara que sofria, né? Bullying, encheção de saco, maltrato, esse tipo de coisa. Então eu vi e aprendi o que é a humilhação de muita gente. Ao mesmo tempo também que vi muita coisa boa e aprendi muita coisa boa. Só que eu não era o cara que batia, que ficava, eu sempre detestei violência. Sei me defender, hoje em dia eu sei bem. Mas na época você vai aprendendo do jeito que você tem que aprender. Eu sempre vi uma certa agressividade e violência como se fosse uma coisa muito natural entre as pessoas. Isso para mim não fazia sentido. Então eu era a pessoa que ficava mais quietinha. Ficava no cantinho. Aí você passa a observar muito mais o mundo. E isso para mim foi um aprendizado bom naquela época também. Não tinha consciência, só ficava puto mesmo com isso. Tanto é que eu já comentei em vídeos anteriores, no final da minha adolescência, mesmo quando eu estava trabalhando, né? Você trabalhar relativamente no final da adolescência, ali no começo da adolescência, no final da adolescência, coisas bobas assim, mas via também nas empresas como era o tratamento entre as pessoas. E nunca vi muito sentido nisso, de acordar de manhã, trabalhar pra caramba, via meus pais sacrificando para conseguir o que tinham. Aí você vai conversar com as pessoas, era tudo por competição, era aquela coisa toda louca. Na sociedade como é hoje em dia, continua sendo, não mudou nada. Mas o fato é que isso para mim não fazia muito sentido, só acordar,
come, trabalha, dorme, acorda de novo, faz sexo, reproduz e morre. Eu nunca consegui entender esse instinto só instintivo, sendo redundante, né? Instinto instintivo, de simplesmente reprodução celular. Então você faz até morrer, para deixar para alguém. Para mim não deu certo, tanto é que eu quase virei monge, né? Se não fosse a minha esposa, que já faz 15 anos que a gente está junto, se não fosse por ela, provavelmente eu tinha virado monge. Já passei dos 40, então tudo bem. Mas trabalhei em muitas empresas, viajei muito, tive contato com muitas traduções, com muitas pessoas, tanto boas quanto ruins. Pratiquei muita coisa, só que no final das contas a gente descobre que sem isso em qualquer linhagem, em qualquer filosofia, sem respeito, sem retidão e sem virtude, não tem desenvolvimento, não tem conexão real, só ilusão. E esse é o ponto que eu queria deixar claro. É por isso que eu não critico nenhum professor que eu já tive. Se alguém está usando a minha voz para falar alguma coisa contrária do que eu estou dizendo aqui, está mentindo. Ninguém responde por mim, eu respondo por mim, em todos os sentidos. Então, eu não tenho crítica a nenhum professor que eu já tive de nenhuma linhagem. Tantos que me ensinaram coisas boas como ruins. Que todos foram importantes para mim aprender alguma coisa, ou entender alguma coisa. Até o ponto que, se é que eu sei alguma coisa hoje, eu posso tentar ajudar algumas pessoas. Justamente por ver o sofrimento de muita gente. Inclusive minha mãe, que teve câncer durante 14 anos, desde que eu era criança. Meu pai também faleceu de câncer no ano passado. A minha mãe já faleceu faz muito tempo. Mas eu vi muita gente sofrer. Entre outras pessoas da família, entre outras coisas. O que sobra disso tudo são memórias, experiências. Lógico que a gente tem saudades, as pessoas sentem emoção em relação a essas coisas, são tocadas. Mas se usar esse toque para se melhorar e se desenvolver de alguma forma, que use. Agora, se for para se lamentar, ficar amargurado e presa num cantinho, só vai sofrer por mais tempo. Ou fazer as pessoas sofrerem junto. Foi isso que me levou lá, quando eu tinha acho que 17 anos, mais ou menos, que eu já estava relativamente melhorando bem em relação à minha adolescência, das coisas todas que eu passei, que não foram lá tantas coisas assim não, mas foram chatas, vamos dizer assim, para um adolescente. Eu era o cara mais quietinho, mais no cantinho, sempre fui. Então, conforme eu fui indo e me desenvolvendo, eu comecei a estudar um pouco essa parte espiritualista. É um material muito bom que me ajudou na época bastante. Com 19 anos eu fui morar e trabalhar numa outra cidade, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E lá eu conheci o material do Wagner Borges. Para mim ali foi uma coisa muito importante. Eu sempre gostei de linha oriental, mas não tinha tanto contato. E o Wagner Borges foi um cara que me abriu muito o olho na época, porque ele era um porra louca, com todo o amor e gratidão da palavra, mas um porra louca que falava de todas as filosofias, de todas as traduções, com uma propriedade, com um amor no coração que eu nunca tinha visto. Então era um cara que falava de tudo, falava de Umbanda, de Candomblé, de Yoga, de Baba, de Yogananda, falava de tanta coisa, de ET, mas com amor no coração, e falando disso tudo com uma naturalidade muito, muito solícita, e não arrogante, não presunçosa. Então ali eu comecei a estudar muito esses materiais, comecei a ler muitos livros, aí fui sim começar a praticar algumas coisas, lá com meus 19 para 20 anos. Então eu fui começar a treinar projeção, depois descobri Qigong, descobri Yoga, pratiquei Yoga há muitos anos, fui iniciado em uma série de linhagens, dali para frente não parei mais. Todas, sem exceção, tem coisas boas e ruins. Então algo que é comum a todas, que é o que a gente deveria ou poderia buscar com mais seriedade. Coração. Virtude no coração. Sem isso, você pode descobrir todos os poderes sobrenaturais, levitar, mover objeticamente. Isso não te torna melhor do que ninguém. Isso te torna mais poderoso ou diferente. Infelizmente, no meio espiritualista, é isso que a gente está vendo, né? Cada vez mais pessoas buscando o que é diferente para competir. E não para se tornar igual. Igual é você pegar a pessoa que está sofrendo e te colocar no mesmo estado seu. É isso que a gente vai continuar falando no próximo vídeo ainda.